Economia no programa Encontro Marcado com o economista professor Paulo André de Oliveira. Alô, Paulo, como vai? Oi, Márcio, tudo bem? Paulo, vamos falar de IOF, para que as pessoas possam entender a importância dessa receita para o governo federal e essa polêmica toda dos últimos dias. Márcio, o IOF virou uma confusão mesmo, né? O Imposto sobre Operações Financeiras, no último mês, ele modificou 3 vezes. Ele modificou sobre as operações de câmbio, né? Operações com o exterior, empréstimo para empresas e também para o VGBL, que se chama Vida Gerador de Benefício Livre, que é um tipo de previdência. A verdade é que quando você aumenta um imposto sobre alguma operação financeira, isso acaba chegando ao consumidor. Então, se aumentou o imposto ali das operações de câmbio, você vai acabar chegando de alguma forma ao consumidor. Se as empresas tiverem que pagar mais imposto para conseguir fazer empréstimo nos bancos, que era isso que estava acontecendo, e acabar chegando ao consumidor também. E o VGBL, ele é muito utilizado para sucessão patrimonial, ou seja, para deixar como herança. Ele é muito utilizado nesse sentido. E houve aí uma chiadeira geral, né, principalmente na parte de empresas e do VGBL, porque ia aumentar o custo dessas operações. Mas se a gente for procurar um motivo de tudo isso daí, tem a ver principalmente com o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é uma regra fiscal que limita os gastos do governo em até 70% do aumento da receita em relação ao ano anterior. Então, o governo poderia gastar mais esse ano, né, se ele aumentar a receita, aumentar a arrecadação. E o IOF era uma forma de ele aumentar a arrecadação e, com isso, aumentar os gastos também. Se o governo prevê um gasto e ele não tiver esse aumento de receita, ou ele vai ter que bloquear os recursos, ou ele vai ter que fazer um contingenciamento. Um é porque a receita não chegou, o outro porque as despesas vão ficar paradas por um tempo até ter dinheiro para isso daí. Mas na prática ele tem que conter os gastos dele e isso daí para projetos que o governo tem no seu dia a dia e projetos que ele tem inclusive aí em relação ao próprio Congresso. O governo entendeu que era uma forma de ele conseguir aumentar essa arrecadação e voltando atrás, né? E as regras do IOF voltaram a ser o que elas eram antes do aumento. Então, o governo, se ele quiser fazer gasto, ele vai ter que procurar, de alguma forma, aí, aumentar a arrecadação. Existe a possibilidade, inclusive, de ele entrar no Supremo Tribunal Federal, né, discutir aí se o Congresso pode realmente derrubar o decreto de aumento de IOF. Isso daí é o que a gente vai ver nas próximas semanas. Para finalizar, basicamente, o aumento de IOF era para que o governo pudesse contornar essa regra constitucional, né, que é o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal que substitui o teto de gastos que veio lá do governo do Michel Temer. Por enquanto, para nós, né, que somos aí os cidadãos do Brasil, não alterou, voltou ao que era antes. E quem pagou mais de IOF durante esse período aí que ele esteve em vigor, isso daí já aconteceu e não tem como retornar. Então é isso aí. O IOF voltou ao que era, mas o governo vai procurar alguma outra forma de aumentar a arrecadação. É isso aí.